agora na pandemia tem um trâmite um pouco mais célere, mas ela precisa ser votada no Congresso e transformada em lei. Se ela não percorrer esse processo e não for transformada em lei, ela perde a vigência e nós voltamos à situação anterior, qual seja a LGPD entrando em vigor em agosto desse ano. Na paralela, temos também, como eu mencionei, o projeto de lei do senador Anastasia, né, projeto 1179, que estabelece a entrada em vigor da lei em janeiro de 2021 e as penalidades em agosto de 2021. Mas ainda também é um projeto de lei, então está no Congresso. Então, basicamente, nós temos 3 possíveis cenários. Aprova a medida provisória, então a entrada em vigor 3 de maio de 2021. Não aprova a medida provisória e aprova o PL do senador Anastasia, ou com os seus ajustes. Entra em vigor em janeiro de 2021 e as penalidades em agosto de 2021. Não aprova nenhum dos dois, né? Existe essa possibilidade, né? A lei já entraria em vigor agora em 16 de agosto de 2020, né? Claro que assim, na minha percepção, o clima tem sido, né, no sentido de fazer a postergação por todo o cenário que a gente vive atualmente em relação à pandemia. Então, a tendência é de ter alguma postergação, mas não há garantia nisso. Então, isso em relação à lei. Do outro lado, independente da lei ou entrar ou não em vigor, né, as empresas já estão se preparando, muitas têm feito vários projetos nesse sentido em relação à proteção de dados, e muitas empresas já estão avançando e continuam avançando, porque o requisito regulatório não é o único elemento que move a implantação de uma legislação como essa, né? Temos também questões de reputação, temos questões financeiras, então muitas questões já estão sendo judicializadas ou estão sendo discutidas em ações civis públicas, né? Então temos casos conhecidos aí do metrô linha 4, de reconhecimento facial, né? Dentre outros. Temos a questão de que a falta de dados ou dados de qualidade podem afetar sensivelmente a gestão da empresa, né? Então, nós temos vários elementos que já nos indicam a importância de mover. Temos situações de sequestro de servidores, sequestro de base de dados, né, em que as empresas são solicitadas resgates, né, para poder conseguir a senha e retomar os seus dados. Então, já existem necessidades que são independentes do requisito regulatório. Muitas empresas continuam avançando nos seus projetos, até porque, ainda que haja essa postergação, isso é uma questão meramente temporária. Então, isso só para a gente abrir, vamos avançar aqui, para a gente poder respeitar o prazo dentro do qual a gente está se propondo aqui a conversar com vocês. Primeira questão que eu queria falar um pouco com vocês, né, nesse sentido que a lei trouxe de novidade, são em relação ao teletrabalho, né? O teletrabalho a gente já tinha no Brasil uma série de previsões em relação a isso, viemos agora com uma nova medida provisória que reforçou essa questão, e a gente tem várias empresas trabalhando essa questão de fazer a interação totalmente remota. Isso precisa ser trabalhado culturalmente dentro dos funcionários, porque eles estão fora do ambiente de trabalho, sujeitos a uma série de outros riscos, tendem a utilizar sistemas pessoais ou paralelos, que não são sistemas corporativos que tenham as garantias necessárias para manter a operação digamos assim, segura. E do ponto de vista da empresa, também existem uma série de necessidades, né, aquelas empresas que ainda não estavam avançadas nesse aspecto, de operar justamente em relação tanto às facilidades, ferramentas com novas facilidades, quanto com segurança,
né? Então, as formas de transferência de informação, né? A proteção em relação aos arquivos e aos backups, né? Então, tem uma série, as políticas orientativas em relação aos funcionários, então tem muitos aspectos procedimentais e aspectos tecnologias que precisam ser trabalhados nesse momento para a gente poder ter uma boa atuação na operação remota. Né? Então, isso veio reforçar e, de fato, empurrou várias empresas para esse segmento. Tanto é assim, né, que nós tivemos nesses últimos 2 meses, né, uma série de normas aprovando telemedicina, aprovando audiências online, assinatura de escritura remota, votação de assembleia à distância. Então, temos registro de diplomas online. Então, uma série de normas foram aprovadas nesse 2, 3 meses, que avançaram bastante o uso das novas tecnologias, justamente em função dessa necessidade. Agora, dentro desse cenário, né, na verdade, é interessante a gente notar que, embora esses 2 meses eles tenham impulsionado bastante, eu brinco que são 2 meses que impulsionaram 20 anos. Por que é isso? Né? Deixa eu colocar aqui para vocês o próximo slide e daí vou comentar um pouco isso com vocês. Assinatura eletrônica em contratos e documentos eletrônicos, né? Nós temos uma medida provisória, a medida provisória 2200-2 de 2001, que já estabelece as formas de assinatura eletrônica de contratos em documentos. Então, a gente nota que isso vai fazer 20 anos, só que nós temos uma norma no Brasil que permite assinatura eletrônica em contratos e documentos eletrônicos. E somente agora, por conta da pandemia, é que, por exemplo, nós tivemos a primeira escritura de venda de imóveis totalmente online, assinada eletronicamente. Né? Então, a gente nota que a adesão ainda é muito baixa, as pessoas têm pouco conhecimento desse processo, né? Brinco, outro dia eu estava num projeto, numa instituição financeira, em que eles tinham que fazer registro das procurações das pessoas que iam votar online, eram muitas pessoas, e eu falei, mas por que não avança? Ah, porque a pessoa assina a procuração eletronicamente e depois o custodiante daqueles ativos financeiros, para aceitar o resultado da assembleia, ele quer que eu abone fisicamente as procurações que foram assinadas eletronicamente. Eu falei, puxa, né, é o carimbão, né, no papel, né? Então é muito estranho, né? E não é diferente em outras situações, né? Às vezes para fazer nota fiscal eletrônica, né? Então você recebe a nota fiscal eletrônica, você tem que imprimir, carimbar, assinar para poder às vezes dar entrada ou aceitação dentro das empresas. Então existe uma cultura ainda muito grande em cima do papel, né? Então, embora do ponto de vista jurídico a gente tem segurança, e nós vamos entrar até um pouco em mais detalhes aqui nessa norma para entender quais são os aspectos de segurança que a gente tem e os vários formatos que a gente tem, mas o que eu queria passar para vocês é que, de fato, a gente pode e tem tecnologia e tem embasamento jurídico para utilizar essas ferramentas, que não são nem tão novas, né? Mais para frente nós vamos até mostrar em termos de tecnologia nesse webinar de hoje como que se faz isso. Então isso que é para mostrar para vocês. Mas não tem risco nesse sentido. Obviamente que a gente tem pequenos nichos jurídicos que às vezes requerem uma confirmação, né? Então essa questão da escritura de imóveis foi um desses nichos, mas a maior parte das atividades, né, não precisa de nada mais do que essa medida provisória. Mesmo assim, agora na crise, tivemos uma série de reforços e normas, às vezes até inferiores do ponto de vista legislativo, né, regulamentos, instruções, reforçando a validade da medida provisória em relação à assinatura eletrônica.
Mas o que é, então, essa assinatura eletrônica para a gente ter validade dentro dos documentos? Basicamente, né, aqui nesse slide que eu estou colocando para vocês, ajuda a gente a entender um pouco o que é esse universo da assinatura eletrônica e da assinatura digital, né? A gente vai falar assim, pô, assinatura eletrônica a gente associa, no primeiro momento, né, àquela assinatura física, né? E a gente quer assinar, e muita gente, às vezes, confundir, inclusive, com aquela impressão ou uma fotografia da sua assinatura. Assinatura eletrônica, na verdade, são formas de autenticar a identidade, né? É um processo de verificação que pode ser por IP, pode ser por senha e usuário, em que me valida a pessoa, né? Nesse contexto, né, só aproveitando e dando um exemplo pessoal aqui, sexta-feira à noite eu abri uma conta bancária, né? Entrei no aplicativo do banco, não vou fazer propaganda do banco aqui, né? E nem é um banco tradicional, nem é um dos bancos dessas fintechs, nada disso. Entrei no aplicativo do banco, segui um procedimento, tirei fotos de alguns documentos, fiz alguns selfies, mandei o que eles me solicitavam, isso na sexta-feira à noite. Durante a segunda-feira eles avaliaram, terça-feira de manhã eu recebi o e-mail com o número da conta, aprovação e registro da minha conta, né? Com uma senha de cartão e com uma senha de acesso à conta. Aquilo ali nada mais é do que a minha assinatura eletrônica, eles amarram, inclusive, com o celular que eu estava acessando, com o aplicativo do celular, e aquilo ali vai validar a minha identidade para acessar a conta bancária, né? Então, existem muitas formas, e depois tem um slide onde a gente lista um pouquinho isso. Dentro desse conceito mais amplo, a gente tem o conceito da assinatura digital, né? Então, daí são as assinaturas que são produzidas a partir de certificados digitais. Então, temos a estrutura do ICP Brasil, aqui no Brasil, né? Mas, inclusive, não é a única, né? Existem outras instituições. O ICP Brasil tem uma ramificação embaixo dela, das autoridades certificadoras, e aquilo ali garante que aquele documento, né, ou aquele acesso, né, foi feito por alguém que tem aquele certificado. É uma assinatura que a gente chama de assinatura criptografada. Então, ela está sendo validada por algum órgão específico e depois eu posso utilizar isso em várias plataformas, posso utilizar isso para acessar documentos na Receita Federal, utilizar isso para assinar documentos, né? Documentos no Adobe, por exemplo, né? Um produto no Acrobat Reader, um produto aí da Adobe, né? Então, em vários locais eu posso cadastrar essa minha assinatura certificada. Ela é criptografada e assegurada durante um tempo. Então, todo mundo que receber aquele documento pode, inclusive, checar que aquele documento foi assinado pelo Hélio. Então, esse contexto é permitido já desde 2001, né? Aqui, para colocar um pouco para vocês, né, quais são os principais tipos, né, de validação eletrônica. Então, a gente pode ver aqui que tem vários, né? Então, nós temos os tokens digitais, os tokens por SMS, códigos de validação, aplicativos que geram sincronização com o seu computador, né, para checar, né, no celular e no computador, né, as próprias assinaturas digitais e assinaturas eletrônicas. Então, temos muitas hipóteses, né, de validação. Obviamente que algumas, às vezes, têm maior ou menor risco, e todas elas são utilizadas, a gente utiliza em alguns serviços, mas na parte dos contratos, propriamente dito, às vezes a gente ainda tem muito receio em relação a isso, que é completamente infundado, porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Existe já previsão legal e existem plataformas
que têm justamente, utilizam o requisito legal para implementar suas funcionalidades que validam esse documento perfeitamente perante a lei, né? Qual que é o propósito disso, né? O propósito dessa assinatura digital, né, dos documentos eletrônicos é garantir que a minha manifestação de vontade, tendo em vista que eu não tenho aquela assinatura física, né, aquela assinatura que muitas vezes a gente tem que fazer o reconhecimento da firma em cartório, né, que eu sou eu mesmo, que aquela minha manifestação de vontade não vai ser questionada futuramente. Então, o propósito dessas assinaturas digitais é verificar a integridade daquele documento, quando eu assino um documento. Então, se vocês notarem, o documento fica travado quando eu faço uma assinatura digital, né, para poder justamente assegurar que eu estou assinando aquele conteúdo. Então, é uma vinculação entre o conteúdo e a assinatura, né? Algumas coisas interessantes aqui, né? Não vou passar, né, item a item, mas o non-repudiation, né, que a gente fala, que é justamente a pessoa depois negar, né, falar, olha, não fui eu que assinei esse documento. Então, se eu tiver essa previsão, né, a utilização tanto da assinatura eletrônica quanto da assinatura digital, eu consigo depois assegurar que aquela pessoa que assinou aquele documento ou que entrou naquele portal é ela mesma. Isso porque eu faço todo um processo, né, para vincular a identidade da pessoa. Então, daí pode ser por esses vários formatos que eu fui mencionando para você. É como se fosse, né, que eu brinquei aqui no slide, né, como se fosse uma espécie de um reconhecimento de firma digital quando eu estou usando a autoridade certificadora. Ela funciona, digamos assim, fazendo uma analogia ao mundo digital, ela tem um reflexo mais ou menos parecido do que o reconhecimento de firma. Eu vou colocar aqui agora um pouquinho para vocês um quadro comparativo que a gente fez para tentar justamente mostrar um pouco como isso funciona e como é essa questão em relação, fazendo essa analogia entre o mundo físico e o mundo virtual. Então, se a gente olhar aqui nesse quadro que eu estou colocando para vocês, os dois primeiros itens se referem à assinatura de próprio punho e assinatura com firma reconhecida, né? Então, a assinatura de próprio punho, ela tem eficácia jurídica, é uma eficácia jurídica relativa, inclusive, nos últimos anos, ela até ganhou maior validade, né? Existe uma série de procurações que hoje em dia não requerem mais o reconhecimento de firma, por exemplo, né? E aquela assinatura com firma reconhecida, ela já tem uma eficácia jurídica presumida, porque alguém foi lá e disse que aquela assinatura é minha mesmo, né? Então, isso no mundo físico. No mundo eletrônico, como é que isso seria equivalente, né? Qual que seria o paralelo que a gente faria no mundo digital? A assinatura eletrônica, se vocês lembrarem naquele slide anterior que eu coloquei, esse é o círculo maior, que tem uma série de validações de vários formatos, com tokens, com SMS, com aplicativos de checagem, de sincronia entre o celular e o computador, para validar que eu estou nos dois locais ao mesmo tempo. Então, tem uma série de mecanismos, instrumentos. Então, a assinatura eletrônica, ela, embora não seja certificada, ela tem validade jurídica. Se a gente lembrar lá, na MP 2200, ela tem também validade jurídica, e é uma validade jurídica presumida, caso, né, ela pode ser relativa se ela for simples, ou presumida caso eu, por exemplo, acompanhe a assinatura, no caso de um contrato, além da assinatura principal, né, ou seja, da parte no contrato, eu colocar mais as duas testemunhas, assim como eu faço no âmbito físico, né? Então, nesse caso, eu faço um fluxo de assinaturas
eletrônicas com mais de uma pessoa atestando que aquele documento e aquele conteúdo está sendo assinada naquele momento, e ela ganha essa presunção de eficácia jurídica. E a assinatura digital certificada, né, que então dentro daquele círculo é o círculo menor, que é aquela emitida normalmente por uma entidade vinculada ao sistema do ICP Brasil, né, uma autoridade certificadora, no qual a sua validade já é presumida pela estrutura tecnológica que é utilizada para fazer essa validação. Então a gente vê que tudo aquilo que pode ser feito no mundo físico também pode ser feito no mundo digital, e como eu falei para vocês, assim, mais de 98% dos documentos e contratos podem ser feitos nesse formato, tanto de assinatura eletrônica quanto de assinatura digital. Pouquíssimas são as situações em que exigem uma presença física, né? E nós estamos tentando quebrar esse paradigma nesse momento, né? Por exemplo, com essa questão de assinar, inclusive, escritura de transferência de imóveis, que foi permitido por um provimento da Corregedoria dos Cartórios. Então, a gente vê que a propensão, né, o momento é bom para a gente adotar essas tecnologias e as autoridades darem maior reconhecimento. Embora nem precisasse, porque, como eu falei para vocês, vão fazer 20 anos que a gente já tem norma jurídica que suporte o uso dessa assinatura digital. Agora, eu quero fazer um link aqui com vocês, né, de toda essa temática das assinaturas eletrônicas, né, com o assunto que eu comecei falando com vocês em relação à proteção de dados, né? Comecei falando um pouquinho sobre a vigência da LGPD, e agora eu quero justamente simular algumas situações aqui, colocar alguns cases, né? Como eu falei para vocês, a ideia não é não é um webinar para falar sobre a LGPD, mas aplicações práticas da LGPD, necessidades que vamos ter com a LGPD, utilizando recursos, por exemplo, de assinatura digital, né? E de assinatura eletrônica. Então, temos várias possibilidades em que eu vou precisar, né, desses recursos, e é isso que eu quero colocar um pouco aqui para vocês. E como eu falei também, né, independente da LGPD entrar em vigor ou não, agora em agosto, ela vai entrar em vigor no começo do ano ou no mais tardar, na metade do ano que vem. Então, não é uma norma que não é uma invenção do Brasil, isso aqui é um alinhamento do Brasil com os países globais. Então, nós estamos trazendo para cá normas equivalentes de proteção de dados, que inclusive permitem o trânsito de dados do Brasil com a Europa e com países que têm um nível de proteção equivalente. Então, isso é benéfico, inclusive, para os negócios. Claro que é uma mudança cultural, nós não tínhamos essa cultura aqui no Brasil, né? Em outros países, na própria Europa, em que o GDPR entrou em vigor em 2018, na verdade, ele já tinha uma diretiva de 1995, que também era bastante robusta. Então, já existia uma cultura, já existiam autoridades de proteção de dados. Aqui no Brasil, nós estamos implantando a lei, em paralelo, precisamos implantar uma autoridade de proteção de dados e também a cultura dentro das empresas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora para a gente avançar. Que são a proteção de dados associada à segurança jurídica, né? Os dados, né? Todo mundo usa aquele exemplo, né? Do dado é o novo petróleo, né? E, na verdade, o dado pode ser o novo petróleo, o dado está em todos os lugares, né? Aqui eu coloquei aqui alguns exemplos de plataformas, né, de locais, de operações com volume de dados e volume de negócios envolvidos. E a gente pode notar em que vários desses locais é um volume inimaginável de dados, né? E controlar esses dados, nós não vamos voltar para a idade da caverna, né? Dados são importantes nos negócios, e cada vez mais nós precisamos utilizar dados. Mas nós entramos nesse mundo aqui de uma maneira tão acelerada,
sem nos preocuparmos de como gerir esse uso de dados dentro das corporações. E as normas de proteção de dados, como a LGPD, por exemplo, na nossa lei brasileira aqui, vem justamente nesse sentido, de se criar uma governança para poder fazer justamente o uso dos dados pessoais de maneira adequada. Essa governança, né, eu vou mostrar um pouquinho daqui a pouco para vocês, ela está muito calcada, né, uma lei que a gente chama lei de evidência, ela está muito calcada na cadeia de custódia auditável, né? Então, ela está vinculada a, nós temos evidências das ações que eu estou fazendo para proteger os dados. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora um roadmap que a gente utiliza nos projetos de LGPD, onde a gente pode entender um pouquinho como o uso dessas tecnologias é importante. Né? Não sei quem de vocês já está fazendo os projetos de LGPD, ou já teve alguma experiência, né? Eu estou nessa onda já há algum tempo, e eu lembro que no começo ficou assim, não, isso é lei, é do jurídico, não, é dados, é do TI. Né? Até as pessoas entenderem que isso é mais amplo que jurídico e TI, demorou. Né? E para a gente fazer uma implantação de um projeto, né, que preserve os dados, tem uma série de etapas. Né? A gente não tem cultura de ter os dados mapeados, inventariados, quais são os gaps, quais são os usos. Então, eu tenho que passar pelo mapeamento, acessar os gaps, né, os riscos que eu estou envolvido, começar a implantar, algumas empresas, às vezes multinacionais, já têm isso, mas outras não, começar a implantar as políticas de dados, controles de acesso, né, segurança, criptografia e retenção. A gente tem uma prática, em geral, que é reter dados para sempre. A partir da entrada em vigor da lei, eu vou ter que ter controle sobre isso, porque eu só posso ter dados que eu tenho um propósito, uma finalidade para utilizar esses dados. O controle desses dados, de transferindo isso para fora da minha organização, apagar isso, né? Identificar cópias desnecessárias, tudo isso tem que ser auditável. E aqui entram muitas tecnologias. Né? Entram várias plataformas, entram vários documentos que eu posso precisar assinar, né? E que é justamente onde a gente quer fazer o link, né? Essa proteção de dados para implantar todo esse fluxo, né? Isso não se aplica somente para as empresas de tecnologia e não se aplica somente para as empresas que têm suas bases de dados digitalizadas. Se aplica para todas as empresas, mas o que eu digo é o seguinte, quem não tiver digitalizado vai sofrer muito mais. E quem tiver digitalizado vai se beneficiar de algumas ferramentas que vão permitir implantar esse projeto todo de uma maneira mais simples e com um controle mais efetivo, permitindo uma atualização e uma fiscalização melhor da minha gestão dos dados. Um desses elementos, né, que é onde eu queria vincular aqui e mostrar para vocês, né, é como, né, a proteção de dados pode ser importante, o uso da assinatura eletrônica. Né? Isso por quê? Né? Lembra que eu falei para vocês que proteção de dados requer uma cadeia de custódia auditável. Ou seja, eu preciso, não basta eu fazer, eu preciso ter como evidenciar tudo que eu fiz. Então, tudo que eu fizer para proteger o dado, eu tenho que mostrar que eu fiz. Do outro lado, a assinatura eletrônica, ele é um mecanismo auditável de comprovação de que eu manifestei a minha vontade. Lembra lá atrás, né, quando eu coloquei, por exemplo, aquele slide das características e falei da característica do não repúdio? Né? Então, uma vez que eu assinei eletronicamente o documento, depois eu não vou poder dizer que não fui eu que assinei. E se a gente olhar dentro da Lei de Proteção de Dados, tem uma série de requisitos e direitos das pessoas que eu preciso registrar. Então, a pessoa vem e dá um consentimento, né? Então, eu tenho consentimento que ele me permitiu que usasse os dados. Aonde ele te deu o consentimento? Não, eu falei com ele. Está gravado?
está assinado, né? Você tem um e-mail, você checou quem é ele. Se você não tiver isso, não tem validade. Então, para você fazer a evidência, você tem várias formas de fazer, né? E muitas delas você vai passar por uma assinatura eletrônica, que é justamente você validar ele por um SMS, você validar ele por um token, você validar ele por um login e senha, que são formas de eu comprovar que eu estou efetivamente realizando a proteção de dados, e caso eu venha a ser questionado tanto pelo titular dos dados como pela autoridade de proteção de dados, lá terei a evidência para fazer isso, né? Seguindo nessa linha, né, como é que eu estruturei isso aqui para mostrar um pouco para vocês, né? Então, eu vou fazer a coleta, vou reconhecer, por exemplo, o consentimento, então permito assinar um documento eletronicamente, né? E vou ter isso arquivado em uma plataforma e o meu sistema. Então, estou tranquilo em relação a isso. Então, isso permite a gente entender que a LGPD é uma lei de evidências e a assinatura eletrônica dá veracidade àquilo que a pessoa autorizou, às solicitações dela. Então, é uma forma da gente evidenciar a LGPD, pode ser, por exemplo, a assinatura eletrônica em várias etapas do processo, né? Então, a gente consegue enxergar, né, como utilizar essa tecnologia que já é permitida legalmente há muito tempo para implantar uma nova lei aqui no Brasil, né? Seguindo nessa linha aqui, só para a gente já ir concluindo e daqui a pouco eu poder passar a palavra, né? Eu posso, por exemplo, né, assinar documentos eletrônicos. Então, política de privacidade. Como é que eu comprovo que o cara teve acesso? Eu faço ele assinar, né? Transferências de dados. Quem autoriza, quem não autoriza, né? Transferência entre controlador e operador de dados, né? Entre co-controladores, né? Uso compartilhados em dados. Para todos esses processos que são necessários dentro da implantação da LGPD, eu posso usar formulários ou documentos digitais assinados eletronicamente que são preservados para depois eu evidenciar que eu tinha cuidado com essa informação, né? Então, a gente nota que existem muitas oportunidades, indo já aqui para os meus finalmente, né, e poder passar a palavra. Então, aqui eu listo justamente algumas dessas aplicações, que eu até mencionei algumas no começo, mas a gente pode enxergar que, além da telemedicina, né, os receituários eletrônicos, a gente já tinha os prontuários médicos, agora vai ter a possibilidade de fazer a receita digital, né? E não tem por que não fazer isso, né? Eu diria até que do ponto de vista médico, né, só brincando um pouquinho aí, vai ser até mais fácil a gente entender o que vem escrito na receita, né? Então, vou assinar digitalmente, vou assinar eletronicamente. A adesão aos documentos, formulários na web, né? Temos agora o Open Bank, o compartilhamento de dados dentro do Open Bank, então ali podem ser utilizadas várias dessas ferramentas, né? As assembleias digitais que estão sendo permitidas pela legislação, tendo em vista a pandemia, e depois foram regulamentadas pela CVM, todas elas são situações que a lei permite, me dá segurança jurídica, e eu consigo, por ferramentas tecnológicas, fazer a implantação dessas funcionalidades, né? Então, isso para mostrar um pouco para vocês, para te desmistificar um pouco essa questão do risco, né? Na verdade, a gente tem fundamentação jurídica para utilizar várias dessas, de todas essas situações, e temos também ferramentas tecnológicas para implantar essas situações, né? Então,